Iniciamos mais uma semana com a graça de Deus e o evangelho que nos é proposto nessa segunda-feira é o evangelho que volta. Já rezamos esse evangelho e mais uma vez ele volta na liturgia. Isso para mim é uma indicação de que o Senhor tem algo importante a nos dizer, por isso ele pede que nós retomemos a nossa contemplação. E o Evangelho é o Evangelho, Mateus capítulo 14, 22 a 36, que fala daquilo que aconteceu depois da multiplicação dos pães. É o relato de Jesus que caminha sobre as águas e vai ao encontro dos seus amigos. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Recordamos uma vez mais que essas travessias que aparecem nos evangelhos têm também, além dos deslocamentos geográficos, um sentido mais teológico, ou seja, Deus tem alguma coisa a dizer com isso. Passar para outra margem era algo que os discípulos relutavam muito em fazer, porque as travessias eram muito perigosas e o mar era considerado um lugar de perigo. Portanto, era muito mais cômodo ficar do lado de cá do que ter que passar para o outro lado. E o interessante nesse relato é que o Senhor manda com que eles vão na frente, enquanto Jesus ficou para trás despedindo as multidões. Então nós imaginamos que os discípulos, com medo, já tinham entrado na barca, constrangidos até por Jesus, obrigados a entrar na barca e partir sem Jesus para o outro lado. E o que faz o Senhor, diz o Evangelho, depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, Jesus permanecia ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos contemplar esta cena mais uma vez e ver nessa barca, açoitada pelos ventos contrários, a imagem da igreja, como os primeiros padres já nos falavam dessa forma. Quantos e quantos perigos ameaçam a igreja do Senhor. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Essa imagem do Senhor que caminha sobre as águas, águas impetuosas, ameaçadoras, era um sinal messiânico, sinal de que ele era o Messias esperado. E ao vê-lo caminhar sobre as águas, os discípulos certamente foram impactados. Gritaram: "É um fantasma!" Ficaram apavorados. Jesus, porém, disse a eles: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Vamos ouvir essa palavra dirigida a nós mais uma vez, diante de tantos medos que temos, temores, dúvidas, incertezas no nosso caminho. Pedro então disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus,
Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus já havia falado antes: não tenhais medo. No entanto, Pedro continua com medo. Não recriminemos Pedro, porque nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes sentimos que estamos para afundar, porque a nossa fé é pouca. Gritamos também: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura Pedro e diz: Homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram na barca, o vento se acalmou. E a cena termina quando chegam à terra, com todos levando ao Senhor os doentes para que Ele os curasse. Vamos então colocar nessa semana diante do Senhor todos os nossos problemas, dúvidas. Vamos pedir que o Senhor também trabalhe as nossas debilidades, nossas enfermidades, para que nós possamos realmente confiar na Sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.